Hoje, nesse vídeo, eu quero te contar o que é que o Ozempic faz nos seus rins, de acordo com as últimas evidências que a gente tem na literatura sobre o uso dessa medicação e sua saúde renal. Meu nome é Maria Gabriela, sou nefrologista e aqui no canal a gente fala sobre a melhor forma de cuidar dos seus rins. O Ozempic, nome comercial da semaglutida, é um dos medicamentos mais falados no mundo. Concebido inicialmente para ser um medicamento para o tratamento do diabetes, quando foi conhecido seu efeito emagrecedor, teve um grande crescimento em seu uso na prática clínica, em alguns estudos. O uso do Ozempic levou à perda de peso até cerca de 15% do peso inicial dos participantes desses estudos, levando a uma grande relevância e um grande impacto no tratamento da obesidade. Quando a gente entende os malefícios da obesidade e a necessidade de um tratamento efetivo para essa doença, fica clara a relevância do uso do Ozempic associado a atividades físicas regulares, bons cuidados de alimentação e um estilo de vida saudável. Mas alguns dados interessantes passaram a surgir em alguns estudos, mostrando os benefícios não só para esse grupo de pacientes com diabetes e obesidade, como também para pacientes com problemas cardíacos e com doenças renais. E para entender os benefícios dessa medicação nos rins, a gente precisa entender como é que ele funciona. Então, a semaglutida, que é a molécula do Ozempic, ela é um análogo do GLP-1. O GLP-1 é uma substância, tá, que é produzida nos intestinos e é o que a gente chama de incretino mimético. Esse grupo de substâncias tem uma ação muito interessante. Então, quando a gente se alimenta, existe um estímulo para que esse GLP-1 seja liberado por nosso intestino. E ele vai agir da seguinte forma: estimula nosso pâncreas, que é nosso produtor de insulina, a produzir mais insulina. E a insulina, como um hormônio, ela age como um facilitador da glicose para sair do sangue e entrar nas células, onde vai ser usada como energia para o funcionamento dessas células. E aí a gente já consegue entender por que o Ozempic foi estudado inicialmente como medicamento para tratar o diabetes. Além disso, o GLP-1 tem outra ação muito interessante, que é retardar, diminuir a velocidade de esvaziamento do estômago, fazendo com que o paciente ele tenha uma percepção de que ainda há alimento dentro do estômago. Isso gera uma sensação de saciedade e diminui a questão do apetite e a necessidade de consumo de outros alimentos. Mas, como a gente já falou, os benefícios do Ozempic eles vão além desses dois mecanismos que a gente citou, né? Que faz com que a gente entenda por que é um medicamento para tratar o diabetes e a obesidade. Se sabe, já sabia isso de algum tempo, que existem receptores de GLP-1 nos rins. E a ação teórica que se conhecia sobre isso é que a ação dessa molécula lá nos rins era um facilitador para reduzir o que a gente chama de estresse oxidativo, que é um estresse que pode gerar processos inflamatórios e, no fim das contas, levar à fibrose, a perda de função renal relacionada à cicatrização de células que antes eram funcionantes nesse local. Agora que a gente já entende como o Ozempic atua, a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. Já existe algum estudo mostrando que realmente há benefício para quem tem problema renal utilizar o Ozempic? E existe alguma questão especial que a gente deve atentar nesse cuidado? E a resposta é sim. Esse ano, em maio de 2024, nós tivemos a publicação de um estudo chamado de FLOW, um estudo que avaliou pacientes que tinham doença renal relacionada ao diabetes, e foi um estudo que foi publicado em uma das maiores revistas do cuidado médico, das ciências médicas, né, que é o New England Journal of Medicine. Esse estudo era muito antecipado pela comunidade nefrológica, muito esperado mesmo, e ele foi apresentado inicialmente no Congresso Europeu de Nefrologia. Então, o estudo FLOW, ele foi um ensaio clínico randomizado que separou dois grupos. Ele separou pacientes que tinham alto risco de progredir para uma doença renal mais grave, entre pacientes que receberam a semaglutida, o Ozempic, até a dose de 1 mg por semana via subcutânea, e o outro grupo que recebeu uma medicação, um placebo, uma medicação inerte, sem efeito clínico esperado. Esses pacientes, dentro do protocolo do estudo, eles foram acompanhados até desenvolver o que a gente chama de um desfecho renal grave, que envolvia uma redução da taxa de funcionamento dos rins abaixo de 15 ml por minuto, né, uma taxa de filtração glomerular, ou até iniciar a diálise, ou até serem submetidos a um transplante renal.
E o que é que esse estudo encontrou? Quais foram os resultados interessantes desse estudo? Então, o estudo FLOW mostrou que aqueles pacientes que utilizaram a semaglutida tiveram um resultado fenomenal do ponto de vista renal. Eles tiveram uma redução de 24% do risco de ter um evento renal grave, como aqueles que a gente falou. Houve também uma redução importante de desfechos cardiovasculares, que a gente chama aí desse grupo o infarto, o AVC. Essa redução ela foi de 18%. E talvez o resultado também que surpreendeu bastante quando a gente leu pela primeira vez esse estudo foi a redução da mortalidade, do número de mortes. O grupo que recebeu a semaglutida teve 20% menos mortes do que o grupo que recebeu o placebo. Então, o estudo FLOW mostrou para a gente que a gente ganhou mais um arsenal no tratamento das doenças renais, aliado a novas medicações que a gente já vem usando nos últimos anos, como as gliflosinas, como o finerenone, os análogos de GLP-1, né, que é o grupo do tratamento aí relacionado ao Ozempic. Ele traz uma grande esperança e traz uma realidade que a gente vive hoje, que é a era que a gente tem mais possibilidades de cuidar melhor da doença renal. Mas, apesar de todos esses benefícios que a gente conversou, tem alguns recados importantes que eu preciso fazer. Primeiramente, de forma alguma, utilize o Ozempic como automedicação. Apesar de ser uma medicação com tantos benefícios, que a gente já conversou aqui, e de ser amplamente disponível nas farmácias, existe um ajuste de dose que deve ser feito gradualmente, até para evitar efeitos colaterais. Então, não faça esse uso de automedicação, pois isso pode trazer grandes prejuízos para a sua saúde. E sempre que for buscar esse uso de medicação com o Ozempic, procure um profissional capacitado e com experiência no seu uso. Além disso, como a gente já comentou, esse ajuste de dose é necessário para ter esse controle de efeitos colaterais que possam surgir. Náuseas, vômitos e a constipação, o intestino funcionando mais lento, são efeitos colaterais esperados do uso do Ozempic e podem gerar grande desconforto para os pacientes. Principalmente para quem tem doença renal, já sabe que náuseas e vômitos podem tanto ser um sinal de alarme da doença renal avançada, como também podem levar a um estado de depleção dos líquidos do corpo, que a gente chama de hipovolemia. E esse estado pode levar a uma piora rápida da função renal. Então, mais uma vez, precisa-se conhecer esses efeitos colaterais para fazer esse acompanhamento de perto quando é iniciado o uso do Ozempic. E um último recado, e talvez o mais importante, o Ozempic ele foi estudado para o tratamento de doenças renais na dose máxima de 1 mg por semana, essa dose sendo administrada pela via subcutânea. O uso de doses maiores em uma maior frequência, como doses diárias, ou a aplicação do Ozempic através de implantes subcutâneos não é recomendada de forma alguma na literatura médica. E essa prática pode trazer altos riscos para a saúde de quem realiza. Então, sempre tenha atenção na escolha do seu médico, na responsabilidade que é ter o uso de uma medicação injetável e nos cuidados relacionados à escolha do tipo da terapia e a literatura que a gente já tem relacionada a ela. Esse foi o nosso recado por hoje. Nós temos aí um grande arsenal de tratamento da doença renal e o nefrologista é o grande responsável por seguir e acompanhar esses pacientes. Então, se você tem alguma dúvida, se você sabe de alguém que tem algum problema renal, encaminhe esse vídeo, sinaliza para ele que tem novidades no tratamento da doença renal para impedir que isso progrida para a necessidade de diálise, de transplante. E se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar e curtir aqui para se inscrever no nosso canal. Muito obrigada!